Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo, nós vamos abordar um problema de análise combinatória, mas nós vamos fazer isso de uma forma um pouco diferente. Nosso objetivo não é apenas resolver o problema. Nós vamos apresentar uma proposta de resolução incorreta para o item B desse problema, e depois vamos nos colocar na posição de um professor que não tenta apenas apresentar a resposta correta para o aluno, e sim entrar no raciocínio do aluno, mergulhar no raciocínio dele, para apresentar para ele o erro. Então, queremos fazer uma discussão sobre isso aqui nesse vídeo. E então, o vídeo vai ter 3 momentos, né? No primeiro momento, nós vamos apresentar a resolução correta do problema, quer dizer, nós vamos contaminar a mente de vocês com a resposta correta. Depois, nós vamos apresentar a resposta errada para o item B e tentar, então, descobrir onde estão os equívocos desse nosso aluno fictício que vai cometer o erro. E, finalmente, num terceiro momento, né, nós vamos mostrar para vocês como é que nós fizemos as construções que nós utilizamos nesse vídeo para apresentar a resolução do problema. Então vamos lá, né? O problema é esse que vocês estão vendo aí. Ele é uma questão que caiu em uma das provas nacionais do Profimate. E ele diz: em uma caixa, há 10 bolas idênticas numeradas de 1 a 10. O número de cada bola corresponde a um dos pontos da figura, os quais dividem a circunferência em 10 partes iguais. Nos itens a seguir, considere que as bolas são retiradas ao acaso, uma a uma e sem reposição. Então, no item A, ele pergunta: se forem retiradas 2 bolas, qual é a probabilidade de que os pontos correspondentes sejam extremidades de um diâmetro? E no item B, se forem retiradas 3 bolas, qual é a probabilidade de que os pontos correspondentes sejam vértices de um triângulo isósceles? Então, vamos começar aí pelo item A, né? No item A, ele pergunta: se forem retiradas 2 bolas, qual a probabilidade de que essas bolas sejam as extremidades de um diâmetro? Bom, vamos ocultar então por enquanto aqui o triângulo e vamos imaginar a nossa situação. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês aqui, olha, o GeoGebra Notas, né? Quando você entra no site oficial do GeoGebra, você pode vir aqui, ó, nessa opção Notas, né? E aí ele vai abrir para você esse espaço aqui, que é o do GeoGebra Notas, onde você pode fazer anotações, tá? E aí, nessa questão, a gente vai utilizar a construção que nós fizemos em conjunto aqui com o GeoGebra Notas. A tela do meu computador está dividida, né, entre o software GeoGebra e o navegador, né, no site do GeoGebra, aí, com o GeoGebra Notas. Então, solucionando o item A, o que é que nós queremos? Nós queremos sortear 2 pontos de modo que esses pontos determinem um diâmetro. Então, imagine que você já sorteou o primeiro ponto, poderia ter sorteado qualquer ponto. Ora, depois que você sorteia um ponto, digamos que nós tivéssemos sorteado o ponto número 1. Depois de sorteá-lo, restam 9 pontos para serem sorteados. Mas sempre vai haver um único ponto que, em conjunto com o ponto sorteado, formará o diâmetro. Observem que se eu sortear o ponto número 1, apenas o ponto 6 vai fornecer para mim o diâmetro. Se eu sortear o ponto número 3, né, apenas o ponto 8 vai formar o diâmetro. Então, o item A ele é bem simples de responder, porque você imagina que você já sorteou um ponto e você tem, então, apenas um dentre os 9 pontos restantes satisfazendo a condição que você quer, que é formar o diâmetro. Então, fica fácil de ver que
para o item A dessa questão, a resposta seria 1/9. Quer dizer, eu tenho uma chance em 9 de sortear o segundo ponto de modo que seja formado um diâmetro. Tá? Então vamos ao item B agora dessa questão. Na verdade, o item B é justamente o item que nos interessa, porque é em cima dele que nós vamos construir a nossa questão. A nossa questão incorreta, né? Então aqui, olha, o item B fala, se forem retiradas 3 bolas, qual é a probabilidade de que os pontos correspondentes sejam vértices de um triângulo isósceles? Vamos lá. Então, agora nós queremos encontrar um triângulo isósceles. A gente quer saber a probabilidade de encontrar um triângulo isósceles, tá bem? Nós vamos primeiro responder essa questão de forma correta. Por que isso? Porque eu quero que a mente de vocês fique contaminada com a resposta correta, com o raciocínio correto. Como muitas vezes acontece conosco, professores. Porque muitas vezes nós chegamos para analisar o raciocínio do nosso aluno já com a nossa mente contaminada pela resposta correta. Então, a gente vai ter que fazer um exercício de, apesar de saber a resposta correta, nós tentarmos mergulhar no pensamento do aluno que vai seguir por uma outra linha de raciocínio, que não é a mesma linha de raciocínio do caminho que a gente vai utilizar para encontrar a resposta correta aqui para o problema, né? Então, agora eu vou exibir aqui. Bem, temos um diâmetro, vamos pensar assim. Temos um diâmetro já traçado aí, nós queremos construir todos os triângulos isósceles, tá? Cuja altura ela está sobre o diâmetro que nós temos aqui. Então vamos pensar sobre isso. Bem, se a altura vai estar sobre esse diâmetro, quer dizer que os vértices do triângulo também estarão sobre esse diâmetro, não é isso? Então, o nosso triângulo pode ser esse bem aqui, pode ser esse triângulo isósceles aqui, de vértices 1, 3, 7, né? Assim como ele poderia ser, né, o triângulo de vértices 7, 4, 10. Ó. É uma outra possibilidade. Assim como ele poderia ser o triângulo de vértices 7, 5 e 9, né? 7, 5, 9 aqui, ó. Assim como poderia ser também o triângulo isósceles de vértices 7, 6, 8, né? Então vamos colocar aqui 7, 6 e 8. Ó, seria uma outra possibilidade. Isso pensando que o vértice dele está sobre o ponto 7. Porque se o vértice dele estiver sobre o ponto 2, né, aqui nós tivemos 4 possibilidades, mas se estiver sobre o ponto 2, nós vamos ter também 4 possibilidades. Ó, o 2, 68 aí, né? Outra possibilidade seria o 259, né? Opa, fiz besteira aqui, vamos ajeitar isso. 259, né? Seria uma outra possibilidade. Outra possibilidade seria o quê? O 2410. 2410 seria uma outra possibilidade. E a outra possibilidade seria o 123, né? Triângulo 123 seria outra possibilidade, tá? Então, conforme nós podemos ver aqui, para um diâmetro, nós tivemos 8 possibilidades de triângulos isósceles, certo? Acontece que nós temos 5 diâmetros, né? Porque nós temos 10 pontos, cada par de pontos forma um diâmetro, par de pontos opostos aqui, né? Vai formar um diâmetro. Então, vamos parar para pensar. Então, nós temos 5 diâmetros, e pelo mesmo raciocínio que nós vimos aqui, né? Cada diâmetro vai conter 8 triângulos isósceles, né? E como esses triângulos vão ter alturas diferentes, quer dizer que eles são todos distintos, né? Esses triângulos isósceles.
eles são os únicos triângulos isósceles que nós realmente podemos formar nessa circunferência. Então, nós vamos ter aqui, na verdade, 40, né? 40 triângulos isósceles. E, dentre esses 40 triângulos isósceles, nós temos 40 triângulos isósceles, nós precisamos saber agora o total de triângulos que é possível formar com 3 pontos. Essa é fácil, né? Como esses pontos nunca estão alinhados, já que eles são pontos sobre uma circunferência, nós sabemos que eles podem ser obtidos como sendo a combinação, né, de 10 pontos, 10 pontos agrupados 3 a 3, né? 10 pontos agrupados aí 3 a 3. Isso vai ser o quê? Isso vai ser igual a 10 fatorial sobre 3 fatorial sobre 7 fatorial. E a gente já sabe, né, que isso aí vai resultar em quê? Em 10 vezes 9 vezes 8, né? Sabe que o 7 fatorial que nós obteríamos aqui vai cancelar com o 7 fatorial ali de baixo. E aqui embaixo nós temos 3 vezes 2, né? Que é o resultado de 3 fatorial, né? Fazendo as devidas simplificações, né? Aqui, por exemplo, esse 8 dividido por 2 vai resultar em 4. O 9 dividido por 3 vai resultar em 3. E aí nós vamos ter, então, resultado 120, né? 120. Bom, como a nossa probabilidade, né? Vou chamar aqui de P, vai ser igual ao número de casos desejados, que são 40 triângulos isósceles que nós temos, sobre o número de casos possíveis, quer dizer, é possível formar aí 120 triângulos, então nós concluímos, né, aqui que a nossa probabilidade é 4 sobre 12, ou seja, é igual a 1/3. Tá? Então, essas são as chances de, digamos assim, nós sortearmos aí as 3 bolas e elas formarem um triângulo isósceles, né? Agora vamos pensar uma solução incorreta, tá? Para esse item B. Tudo bem? Bom, então vamos agora pensar que o nosso aluno, para resolver o item B dessa questão, resolveu seguir o seguinte raciocínio. Ele vai primeiro construir um lado do triângulo isósceles, sorteando 2 pontos. Ele vai imaginar, já sorteei 2 pontos e quero achar o terceiro vértice do triângulo de modo que ele seja isósceles. Então ele pensa o seguinte, tem 2 formas de eu sortear esse lado, né? Sortear esses 2 pontos. Ou eles vão ter paridades diferentes, como aqui, 7 e 10, né? Ou eles vão ter a mesma paridade. Poderia ser, por exemplo, aqui 7 e 9. Tá bom? Então ele pensa, então eu tenho 2 casos, paridades iguais ou paridades diferentes. Nesse primeiro caso, né, paridades iguais, probabilidade meio. Segundo caso, paridades diferentes, probabilidade meio. E aí, então, ele parte para o raciocínio seguinte. Se eles tiverem mesma paridade, quer dizer que entre eles eu vou ter uma quantidade ímpar de pontos. E por conta disso, eu vou conseguir fazer com que esse lado que eu sorteei aqui possa ser uma base do triângulo isósceles. Tá? Embora possa também ser um lado do triângulo isósceles. Se ele fosse uma base aqui, por exemplo, 7, 9, 3 seria uma possibilidade. Então, eu vou colocar aqui o 3, né, no vértice 1, 7 no vértice 2 e 9 no vértice 3 e vou exibir aqui o triângulo. Ó. Então, teria esse triângulo aqui, por exemplo. Ou poderia ter aqui o outro vértice no 8, né, no lugar do 3. E aí, eu ficaria com este outro triângulo isósceles. Isso se o lado fosse uma base. Se o lado não for uma base, então ele vai ser um dos lados congruentes. E aí eu vou ter ainda 2 possibilidades, assim como eu tive aqui. Pode ser o 7 e 5 aqui, ó, então no lugar do 8, o vértice aqui seria 5. E aí os lados congruentes seriam 7 e 9 e 7 e 5, que tem um ponto entre cada um deles, né? Portanto, eles têm o mesmo comprimento.
E outra possibilidade seria ser o 1 ao invés do 5, né? E aí eu teria os lados 7, 9 e 9 e 1 congruentes, porque tem o mesmo comprimento também, né? Um ponto entre eles, né? Então, esse é o raciocínio, seria um raciocínio possível aqui se eu estivesse considerando os pontos de mesma paridade, né? Então, para pontos de mesma paridade, o aluno pensa, tenho essas duas situações. Ou o meu lado é base, ou o meu lado é um dos lados congruentes. De toda forma, eu vou ter 1, 2, 3, 4 pontos sempre entre os 8 restantes para eu sortear. E aí ele conclui, bem, então aqui o meu raciocínio segue, né? De modo que eu vou ter 4 dentre 8 possibilidades. Agora, ele pensa, né? Nosso aluno. Mas se a paridade não fosse a mesma, fosse paridade diferente, como a gente tinha ainda agora, aqui, 7 e 10. Bom, nesse caso, observe que já não é possível que esse lado seja a base do triângulo. Por quê? Porque agora eu não tenho como obter o vértice para que eu obtenha dois lados congruentes. Já que o vértice teria que estar aqui entre o 4 e 3 ou entre o 8 e o 9, né? Então, isso aqui só pode ser um dos lados congruentes. Ou seja, ou eu teria o triângulo aqui, né? 7, 10, né? E o outro lado teria que ser também, ó, tenho 2 pontos entre o 7 e o 10, tenho que ter 2 pontos aqui, né? Então aqui seria o 4. Essa seria uma possibilidade, né? A outra possibilidade seria, ao invés do 4, eu ter o 3, né? Porque aí eu tenho também aqui, ó, 2 pontos entre esse aqui e esses dois lados seriam congruentes, tá? Então, se eu seguir o outro caminho, né, de paridades diferentes, eu vou ter, então, dentre os 8 pontos restantes, 2 pontos apenas que vão me interessar. E aí, seriam 2/8 as chances, né, de obter, por esse caminho, os triângulos isósceles. E aí o nosso aluno, então, conclui. Bem, então aqui eu vou ter 4 sobre 16, né? A minha probabilidade pela alternativa de pontos de mesma paridade, eu vou obter aqui 4 sobre 16. Seguindo aqui pontos de paridades diferentes, eu vou ter então 2 sobre 16 a minha probabilidade. Estou multiplicando, né, as probabilidades. E nosso aluno concluiria então, bem, como eu segui aqui caminhos distintos, caminhos alternativos, então eu devo agora somar essas duas probabilidades aqui, obtendo o quê? 4 sobre 16 mais 2 sobre 16, eu vou obter 6 sobre 16. Simplificando isso aqui por 2, o nosso aluno conclui que a probabilidade de ele obter, então, um triângulo isósceles é igual a 3/8. Então, nesse momento do vídeo, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem identificar quais falhas existem no raciocínio do aluno, para você, como você explicaria essas falhas no raciocínio para o seu aluno, né? E note que não basta você apresentar aquela outra solução que a gente viu antes. Por quê? Porque aquela outra solução que a gente viu antes segue uma linha de raciocínio que é completamente distinta dessa. Se você chegar e mostrar aquela linha de raciocínio para o aluno, você não está mergulhando no pensamento do aluno e tentando apontar para ele, mostrar para ele onde está o erro. E o aluno fica sem saber, né, aonde ele efetivamente errou. Então, essa é uma discussão importante que eu gostaria de fazer com vocês, né? Então, bom, tempo para vocês pausarem o vídeo. Penso que vocês pausaram o vídeo, né? E tentaram identificar aí os possíveis problemas e como vocês explicariam para o aluno as falhas no raciocínio dele. Vamos fazer isso juntos agora. Então vamos analisar agora
o raciocínio desse nosso aluno. A primeira hipótese dele foi que, na escolha dos 2 pontos que vão formar o primeiro lado do triângulo, haveriam 2 caminhos possíveis e que esses caminhos seriam equiprováveis. Ou nós teríamos pontos com mesma paridade, ou um par de pontos com paridades diferentes, né? Então aí nós já temos o nosso primeiro problema. Vamos ignorar o triângulo por enquanto e vamos pensar sobre isso. Será que escolher pontos de mesma paridade ou de paridade diferente é realmente um evento equiprovável nessa situação? Se eu escolho, por exemplo, 7, se eu quiser obter um outro ponto aqui que tenha a mesma paridade do 7, ou seja, que seja ímpar também, então, dos 9 pontos que eu tenho aqui, restaram apenas 4 possibilidades, porque o próprio 7 já foi sorteado. Então, na verdade, a probabilidade de sortear pontos com mesma paridade é igual a 4 nonos. Por outro lado, a probabilidade de sortear pontos de paridades diferentes vai ser 5 nonos, porque se eu sorteio o 7, que é ímpar, agora eu vou sortear um par. Tem 5 números pares aqui dos 9 pontos que restam, né? Então, 5 nonos seriam as chances aqui de nós obtermos um par de pontos com paridades diferentes. Esse foi o primeiro problema, né, do raciocínio do nosso aluno. Por outro lado, o nosso aluno, ele argumentou, então, né, num passo seguinte, eu vou colocar aqui, vou usar azul agora para dizer que eu vou entrar numa outra etapa aqui. Né? Então, numa outra etapa, o aluno chegou à conclusão que, uma vez sorteados pontos de mesma paridade, vamos fazer com que os pontos aqui fiquem como sendo pontos de mesma paridade. Pronto. Uma vez sorteados pontos de mesma paridade, tudo bem? Quais seriam as chances de que o triângulo fosse efetivamente isósceles? Ora, teria a possibilidade aqui, no caso, né, do 3, do 8, né, onde o 7 e 9 formaria uma base, olha aí. Tá? Mas teria também a possibilidade do lado sorteado ser um dos lados congruentes. Então, por exemplo, se aqui fosse 1, né, seria um dos lados congruentes. Então, temos o 3, temos o 8 como possibilidade, temos o 1 e temos também o 5, né? O 5 também seria uma possibilidade. Então, realmente, essa parte do raciocínio do aluno, ela foi coerente. Quer dizer, dos 8 pontos restantes, 4 pontos me interessam. Então, aqui, eu vou ter 4 chances em 8. 4 oitavos, que vai ser igual a meio, né? Metade das chances de formar um triângulo isósceles, caso eu tenha sorteado pontos de paridades diferentes. Muito bem. Mas vamos analisar com cuidado agora o raciocínio do aluno no caso em que os pontos tinham paridades diferentes. Aqui no caso das paridades iguais, nós já vimos que é 4 oitavos. Tá? Então, vamos mudar aqui do 9 novamente para o 10, né? E aqui também vamos mudar do 9 para o 10. Certo. Então, o raciocínio foi que aqui nós não temos como fazer com que esse lado seja uma base de um triângulo isósceles. Ele pode apenas ser um dos lados congruentes. E daí nós concluímos que, nesse caso, olha, nesse caso, haveriam sempre 2 chances entre as 8 restantes. Tá? Bom, acontece que uma seria o 3 aqui, né? E a outra seria o 4, não é isso? Seria o 4. Seriam 2
chances em 8. Acontece que quando nós fazemos isso, nós estamos partindo do pressuposto de que para qualquer escolha aqui do primeiro lado, né, de pontos com paridades diferentes, vai ser possível construir triângulos isósceles dessa forma. Só que isso não é verdade, não é sempre possível. E um exemplo seria se nós tivéssemos sorteado aqui, olha, um diâmetro. Quando nós sorteamos um diâmetro, não é possível formar triângulos isósceles. E o diâmetro só é sorteado dentro desse caso aqui, em que os pontos têm paridades diferentes. Então, desses 5 casos que o aluno pensou, né, os 5 casos favoráveis dentre os 9 possíveis no sorteio de pontos de paridade diferentes, tem um caso que não produz triângulos isósceles, que é o que nós queremos. Então, nós podemos eliminar esse caso. E aí, ao invés de trabalhar com a probabilidade de 5 nonos aqui, nós vamos trabalhar com a probabilidade de 4 nonos. Escolher pontos de mesma paridade, de modo que seja possível formar triângulos isósceles, e escolher pontos de paridades diferentes, de modo que seja possível formar triângulos isósceles, esses 2 eventos, sim, eles são equiprováveis, mas veja que a probabilidade não é meio, porque tem um terceiro caso aí, que é o caso em que um diâmetro é formado, né? Qual seria a probabilidade nesse caso, na verdade, então, né? Seria, sim, 2/8, porque agora nós desprezamos o caso em que nós temos o diâmetro, o caso que o aluno não considerou, né? Voltamos aqui, ó, para um caso de paridades diferentes, mas que eu não tenho diâmetro. Tudo bem? Então, nesse caso, nós podemos, sim, formar triângulos isósceles, mas apenas com 2 chances entre as 8 possíveis. Então, aqui a resposta seria 2/8. Ok. E agora, né? O que nós faríamos no passo seguinte? Passo seguinte, vou mudar de cor novamente, então, porque eu vou para um novo passo. O próximo passo, agora que nós já sabemos que temos esses 2 caminhos alternativos e que a probabilidade de sortear pontos de mesma paridade é essa, e do triângulo ser isósceles, na hipótese de terem mesma paridade, é 4/8, nós vamos agora multiplicar as probabilidades deste caminho, né? Então, nós vamos ficar aqui com 16 sobre 72, como sendo a nossa probabilidade. E aqui nós vamos ter, então, né, 8 sobre 72. E aí o nosso aluno argumentaria, bem, esses são todos os caminhos em que eu posso formar triângulos isósceles, basta então eu somar os caminhos que são alternativos, obtendo assim o resultado 24 sobre 72, que simplificado resultará em 1/3, que é exatamente a resposta do problema. Só que dessa vez nós seguimos o raciocínio utilizado pelo aluno. E é importante isso, né? É muito importante isso, porque é muito fácil simplesmente chegar e apresentar uma outra resposta. Mas aí o aluno perde a oportunidade de aprender com seus próprios erros. E nós, professores, perdemos a oportunidade de ensiná-lo a identificar esses percalços, esses obstáculos que são tão importantes de serem superados na aprendizagem. Vamos agora, então, ver como é possível realizar essa construção aqui que nós fizemos no GeoGebra com o intuito de resolver essa questão e explorá-la, né?
Então, o primeiro passo é a construção da circunferência. Eu vou construir aqui usando o comando aqui na barra de entrada, aqui, né, no campo de entrada. Vou digitar círculo, né, e aí tem a possibilidade de colocar círculo dado centro e raio. Eu vou criar um círculo, centro 0, 0 e raio 5. Tudo bem? Feito isso, eu vou agora criar os pontos igualmente espaçados aqui, né? Eu tenho 10 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma estratégia aqui que é... Vou trabalhar com coordenadas polares. Tá? Então, eu vou usar o comando sequência, e a sintaxe expressão, variável, valor inicial, valor final. Então, a minha expressão vai ser um ponto cujas coordenadas são coordenadas polares. As coordenadas polares, elas me fornecem primeiro a distância ao polo, que aqui é a origem, né? Que vai ser 5, porque os pontos estão sob uma circunferência de raio 5, então 5. Para dizer que você está colocando um ponto em coordenadas polares, ao invés de usar vírgula para separar as coordenadas, você vai usar então o ponto e vírgula. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o valor do ângulo, né, que esses pontos formam aqui com o semi-eixo positivo do x. Tá? Então, eu vou escrever aqui 2i, tudo bem? 2i vezes π. Para digitar o π, você pode usar o comando Alt, segurar Alt e aperta P, né? Dividido por 10, porque eu quero que o meu círculo fique com 10 pontos igualmente espaçados. Então, na verdade, o i é a minha variável, o 2π é uma volta na circunferência. Então, se eu tenho 2π dividido por 10, eu tenho 1/10 de uma volta. E o i vai ser a variável. Então, eu vou ter primeiro, né, variável i, começando em 1, então vou começar em 1/10 e vou até 10, porque aí eu vou de 1/10, 2/10, 3/10 na circunferência até 10/10. Olha aí. Então, fiz 10 pontos igualmente espaçados sobre a circunferência. Estão vendo? Feito isso, eu vou mudar aqui, né, para o estilo dos pontos, para deixar esses pontos maiores. Tá? E vou mudar a cor, deixar preto. Vou fazer o mesmo com a circunferência, eu clico sobre ela, venho aqui na barra de estilos e aumento a espessura dela. Pronto. Tá? Vou ainda clicar sobre a circunferência, vou acessar as propriedades dela e no estilo eu quero a opacidade do traço em 100. Tá bom? Muito bem. Agora estou com a minha circunferência. E eu quero nomear os pontos de 1 a 10. O que eu vou fazer? Vou fazer uma caixa de texto para cada um? Não, não vou fazer uma caixa de texto para cada um. Eu vou renomear essa lista. Vou renomear essa lista. Eu vou chamar ela de P. Vai ser a lista P. Ok? Que é uma lista de pontos, né? Agora eu vou usar o comando sequência. Usar o comando sequência nesse formato aqui. Tá bom? E eu vou agora, nessa expressão aí, digitar o comando texto. Ó. E o comando texto, ele possui essa sintaxe aqui, ó, objeto ponto. Então, quem vai ser o meu objeto? Vai ser o i. Eu quero que ele... vai ser a minha variável. E essa variável, eu vou logo lá na variável, ó, variável i, vou fazer ela variar de 1 até 10. Tá bom? Então, e esse ponto que aparece aí? Isso aí vai me fornecer a posição em que os números vão aparecer, porque ele vai escrever a variável i, que vai variar de 1 até 10, né, para cada ponto. E em que ponto eu quero que ele coloque? Eu quero que ele coloque justamente nos pontos da minha lista P. Então, eu vou colocar o nome da lista e a posição do ponto entre parênteses aqui, ó, vou deixar i. Só que aí você vê que ele deixa
sobreposto, né? Ele deixa sobreposto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses PI aí com os pontos com um ponto dado em coordenadas polares. Tá? Que ponto vai ser esse? Vai ser justamente, olha, eu vou pegar aqui, eu quero somar mais 0. Vamos colocar aqui 0,6, né? Olha aí, 0,6, vou colocar o ponto e vírgula agora, e vou colocar aquela mesma expressão que eu usei ainda agora, né? 2i que multiplica o π, que é Alt P, né? Dividido por 10. Olha aí, ele já distribuiu, né? Mas ele ainda deixa os pontos um pouquinho deslocados aqui para cima e para a direita, né? Então, eu vou fazer o quê? Se eu quero mover para a esquerda e para baixo, agora eu vou somar com pontos em coordenadas cartesianas mesmo. E aí eu vou colocar aqui menos 0,25, vírgula normal agora, menos 0,25. Bora ver se vai ficar bom. Olha aí, posição dos pontos. Para mim está perfeita assim. E aí eu vou clicar Enter aqui. Teclei Enter. Tá? E o que eu vou fazer? Vou ocultar os eixos e a malha. Vou clicar sobre a minha lista aqui de texto, que ele nomeou de L1, né? Vou negritar, vou aumentar o tamanho para médio e vou mudar a cor dos pontos para preto. Pronto, já está ganhando aquela cara, né, que vocês viram ali na construção. Bom, e agora eu quero criar segmentos, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou criar um segmento aqui, tá? Antes de criar o segmento, perdão, eu vou criar alguns controles deslizantes. Eu vou criar 5 controles deslizantes, tá bom? 5 controles deslizantes. Vou criar um controle deslizante inteiro aqui, que eu vou chamar de I. Ok? Vou criar um controle deslizante inteiro aqui, que eu vou chamar de J. Ok? Perdão, esqueci de fazer com que ele fosse inteiro. De novo, criar um controle deslizante inteiro, J. Ah, sim, só que eu não quero que ele varie até 30, eu quero que ele varie só até 10. A mesma coisa aqui, tá? Propriedades, tá até 30. Por padrão, eu quero só até 10. E vou criar mais 3, MNP, né? Sempre seguindo essa lógica, controles deslizantes inteiros, né? Variando de 1 até 10. Ok, então criei meus 5 controles deslizantes. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar um segmento que vai depender dos controles deslizantes I e J. Vai ser o segmento, usando aqui, ó, campo de entrada, né? Ponto, ponto. Então, ele vai pegar o ponto PI, tá? E ponto PJ. Ou seja, ele vai pegar o ponto da lista P, que está na posição I, e o ponto da lista P, que está na posição J. Mas não está aparecendo o segmento. Claro, o I e o J estão ambos iguais a 1, então o segmento virou um ponto, né? Mas se eu modificar aqui, olha, o valor do J, o segmento aparece, né? Vamos até mudar a configuração desse segmento também. Vamos deixar ele mais espesso e opaco também, né? Aqui, ó, no estilo, opacidade do traço 100. Muito bem. Agora temos o nosso segmento. E o triângulo. Vamos fazer a mesma coisa, vamos criar o triângulo também. Só que vamos usar o comando polígono, ó. Polígono. E essa opção aqui tem os pontos, ó. Vamos pegar ponto PM, o ponto PN, quer dizer, na posição N, dentro da lista P,
e o ponto P, P minúsculo, né? Enter. Olha aí, ele criou o triângulo, não está aparecendo novamente porque está tudo igual a 1 aqui. Então, eu vou fazer o n igual a 5, ó, e o P igual a 7. E aí nós temos um triângulo aí, tá bom? Vou aqui nas propriedades dos pontos aqui, ó, e vou colocar eles, propriedades, numa camada, vou em avançado, uma camada acima da do triângulo. Tá? Então, vou pôr na camada 1. Então, na 0 eu vou para 1. Vou fazer a mesma coisa com o segmento aqui. Ó. Segmento, eu vou colocar para ele ficar por cima do triângulo, vou pôr ele também na camada 1. Tá bom? Então, agora, nós temos o nosso triângulo e o nosso segmento dados por esses controles deslizantes. Mas vocês viram que lá na construção, eu não usava controles deslizantes, né? O que eu fazia? Primeiro, eu criei aqui, na verdade, uma caixa para exibir e esconder objetos. Tá? E cliquei aqui, ó, na legenda, escrevi triângulo. Escrevi triângulo e selecionei um objeto aqui, né, o triângulo. Ó, tá? Ou poderia vir por aqui também e selecionar, ó, os lados desse triângulo que eu também não quero que apareçam quando eu clicar sobre esse valor booleano. Apliquei, ó, e agora ele aparece e desaparece. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui novamente nessa caixa de ferramentas aqui, eu vou pegar agora o campo de entrada, tá? E aí no campo de entrada eu vou agora escrever E1 como legenda, vai ser a extremidade 1, vou deixar 2 pontos. E qual objeto que eu vou deixar vinculado? Vou deixar vinculado o I. E aí eu clico em OK aqui. Ó, ele criou agora o ponto E1 vinculado ao I. Vou fazer a mesma coisa para cada um desses objetos aqui. Tá? Vou aqui em campo de entrada, né? Então eu vou agora criar o E2, os pontos, e aí eu vou no J. E aí, os vértices do triângulo, mesma coisa. Né? Opa, campo de entrada. Venho em V1, 2 pontos, e aí procuro o M, e vou fazer a mesma coisa, né? Cadê? Procuro o M. Vou fazer a mesma coisa para o N e para o P, com V2 e V3. Muito bem. Agora que eu já vinculei cada um desses controles deslizantes, né, a um campo de entrada desses, é só uma questão de mudança de estilo. Né? Eu vou ocultar, olha, os controles deslizantes por aqui, deixar de exibir esses objetos. Né? Não preciso, cancelar, vou aqui no cursor e vou acessar as propriedades agora, olha, desse campo de entrada. Vou em estilo e vou diminuir o tamanho de 20 para 2 aqui. Tá? Aí eu posso aumentar nas propriedades aqui, ó, o texto, eu posso aumentar o tamanho dele, deixar o texto médio, tá? Fica um pouquinho maior. E aí faço isso para cada um dos outros campos de entrada. Pronto, feito isso, eu posso ocultar a minha janela de álgebra e aí eu posso ajustar melhor a posição aqui dos controles deslizantes, exibir de repente aqui a malha, fixar os objetos à malha para facilitar esse trabalho, né? E aí eu deixo de fixar o objeto e, olha, ajusto a posição de cada um desses objetos aqui da melhor forma possível. Bem, gente, então é isso, né? Eu acho que vocês já entenderam aí como é que funcionaria aqui para fazer esses últimos ajustes. Agradeço a atenção
de vocês aí ao vídeo e nos vemos em um próximo vídeo. Um abraço.